Quando nos depararmos com o fim de nossa jornada neste mundo, para onde iremos? O que acontecerá com nosso corpo e com nossa alma? Existem diversas suposições sobre o nosso destino. O céu, o inferno, um estado de sono profundo e inconsciente da alma e até mesmo quem acredite no purgatório. São algumas ideias apresentadas, contudo, é crucial compreendermos o que a Bíblia realmente ensina sobre esse tema para sairmos do engano e perdermos o medo da morte. Todo ser humano, seja crente ou incrédulo, está sujeito à morte. Todos nós a herdamos como salário do pecado de Adão e Eva. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Embora o cristão tenha certeza de sua salvação, muitos ainda têm dúvidas quanto ao nosso destino imediatamente após nossa morte. Para um entendimento correto, precisamos começar abordando como fomos criados. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora veja os 2 versículos a seguir. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Sendo assim, o nosso corpo, que é formado do pó da terra, deve retornar a ela quando morrermos, e o nosso espírito deve voltar a Deus que nos deu. Para os cristãos, a morte não é algo a ser temido, mas sim aguardado com expectativa, como afirmado pelo apóstolo Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A visão cristã é de que, ao deixarmos este mundo, estaremos com Cristo no céu, onde não haverá mais dor, tristeza ou lágrima. Veja agora algumas perspectivas sobre o pós-vida. O purgatório é uma crença estabelecida pela Igreja Católica e não há menção explícita ao purgatório na Bíblia. As referências encontradas nos livros apócrifos, exemplo, 2 Macabeus, são questionáveis em termos de autoridade. Aqueles que creem no purgatório, na verdade, estão dizendo que o sacrifício de Cristo não foi o suficiente. Não precisamos adicionar nada ao trabalho redentor do Senhor. Uma vez que a pessoa morre, não há como fazermos sacrifícios para que esta seja salva e tenha seus pecados perdoados. A decisão deve ser tomada em vida em favor de Cristo. O sono da alma. Alguns ensinamentos sugerem que a alma entra em um estado de sono inconsciente até a segunda vinda de Cristo. Embora haja passagens que falem sobre a morte como dormir, são interpretadas simbolicamente, pois o entendimento correto dessas passagens é que a morte é apenas algo temporário, transitório, na vida do cristão, exatamente como o ato de dormir. O que a Bíblia realmente ensina sobre o destino imediato da alma? A Bíblia afirma que, para os crentes, estar ausente do corpo é estar com o Senhor.
não há menção de um estado de espera ou purificação intermediária. Veja alguns exemplos. O apóstolo Paulo preferia deixar o corpo e habitar com o Senhor. Como isso seria possível se ele estivesse dormindo após a morte? Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. No momento da morte, os salvos são conduzidos à presença de Cristo, como diz Paulo nesta passagem. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Além de estarmos na presença de Cristo, permanecemos em plena consciência. A parábola do rico e do Lázaro, onde ambos morreram, sendo o rico levado imediatamente ao inferno, enquanto ao Lázaro levado imediatamente para o seio de Abraão. Ao ladrão arrependido na cruz, que antes de sua morte reconheceu a divindade de Jesus, foi dito pelo próprio Senhor: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Estevão, quando estava prestes a morrer apedrejado, viu os céus se abrirem e Jesus à direita de Deus. Então ele pede a Jesus que receba o seu espírito e morre. O livro de Apocalipse descreve o juízo final, onde os mortos serão ressuscitados e julgados segundo suas obras, com destino final, o céu ou o lago de fogo. Mas antes disso acontecer, na abertura do quinto selo, o apóstolo João vê debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Eles estavam conscientes e clamavam ao Senhor por justiça. Como eles lá estariam se ficássemos dormindo como muitos acreditam? Como seguidores de Cristo, temos o dever de compartilhar a mensagem do Evangelho enquanto há tempo, para que outros possam também conhecer o plano da salvação e responderem ao chamado de Cristo em vida. Precisamos compreender que ser cristão não é possuir um crachá de membro de uma instituição religiosa, mas sim uma vida comprometida com os ensinamentos de Jesus. É uma chamada para sermos discípulos e fazermos novos discípulos, levando a luz do Evangelho para um mundo que está perdido na escuridão. À luz das Escrituras, a morte não é um fim definitivo, mas sim o início de uma nova jornada para os crentes, que aguardam com alegria a eternidade com Cristo. A responsabilidade de compartilhar essa esperança recai sobre os ombros de cada cristão, para que todos tenham a oportunidade de responder ao chamado de Jesus. Este entendimento nos motiva a viver de acordo com os princípios do Evangelho, não apenas para o nosso próprio benefício, mas também para o benefício daqueles que ainda não conhecem a verdade libertadora de Jesus. Se assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. À sua direita, a série Mensagens Bíblicas para Maratonar. E à sua esquerda, um novo vídeo para assistir. Deus abençoe a sua vida.